e vai até julho, depois de agosto até dezembro. Essa é a nossa sessão legislativa. Então, uma medida provisória rejeitada em 2008 poderá ser proposta, reeditada no ano seguinte, em 2009, e assim por diante. Tudo bem? Portanto, a resposta é essa. Segundo o artigo 62 da Constituição, a medida provisória ela pode ser reeditada somente na próxima sessão legislativa. Vamos verificar agora uma segunda pergunta sobre processo legislativo. Os alunos de todo o Brasil podem participar desse programa. Vamos lá, pergunte ao professor. O que é trancamento da pauta em se tratando de medida provisória? Interessante essa pergunta também. Trancamento da pauta. Algo que o Congresso Nacional vê com muito maus olhos e o exame da OAB costuma perguntar. Trancamento da pauta, na realidade, nada mais é do que a perda do prazo inicial para se votar a medida provisória. Sabemos que a medida provisória tem o prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Mas, talvez com receio de que o Congresso não votasse a MP, a Constituição impôs uma norma. Se a Casa não votar a medida provisória, nos primeiros 45 dias, tranca a pauta. Paralisa a pauta de votação. Então funciona assim. O presidente editou a medida provisória, remete a medida provisória para o Congresso Nacional. O Congresso vai votar a medida provisória de forma bicameral. Ou seja, vota primeiro na Câmara e depois vota no Senado. Primeiro na Câmara, depois no Senado. Se não houver a votação nos primeiros 45 dias, paralisa-se a pauta. Tranca-se a pauta, ou seja, não pode votar mais nada. É como se aquela medida provisória viesse para o primeiro lugar da fila. Não se pode votar mais ali projeto de lei ordinária, projeto de emenda constitucional, já que a medida provisória está trancando a pauta. Então isso é trancamento da pauta em se tratando de MPs, em se tratando de medidas provisórias. Ou seja, se não votar nos primeiros 45 dias, paralisam-se as votações. Tudo bem, meus amigos? Agora vamos ver então qual a terceira pergunta dessa parte tão interessante do nosso programa. Vamos ver. Pergunte ao professor. Professor, quando a Câmara e quando o Senado serão as iniciadoras dos projetos de lei? Interessante, hein, meus amigos? Em se tratando de lei feita pelo Congresso Nacional, em se tratando de lei federal, existirá sempre uma casa iniciadora e uma casa revisora. Sabemos que o Congresso Nacional é bicameral, tem Câmara dos Deputados e Senado Federal. A pergunta é, onde começa o processo legislativo? Começa na Câmara ou começa no Senado? Depende, meus amigos, depende. Se o projeto de lei for de iniciativa de um senador, com certeza ele começa no Senado. O Senado vai ser a casa iniciadora e a Câmara será a casa revisora. Em contrapartida, se um deputado for autor daquele projeto, aí o projeto começará na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados será a casa iniciadora e o Senado será a casa revisora. Mas há outras questões interessantes. Por exemplo, e se o projeto for do presidente da República? Projeto de lei do presidente. Nesse caso, a Câmara dos Deputados será a casa iniciadora. Se for de iniciativa do presidente, começa na Câmara. E se for de iniciativa do povo? Se for de iniciativa do povo, também começa na Câmara dos Deputados. É possível a iniciativa popular, começará na Câmara. E se o projeto for de iniciativa do Poder Judiciário ou do Ministério Público? Também é possível. Projeto de lei por parte do Judiciário e do Ministério Público. Nesse caso, também começará na Câmara dos Deputados. Moral da história. O projeto de lei, guarde assim, só começará no Senado. A primeira votação só se dará no Senado. O Senado somente será a casa iniciadora quando o projeto de lei for de iniciativa desse senador. Em todos os outros casos, quando a iniciativa é de deputado, quando a iniciativa é do povo, é do presidente, é do judiciário, em todos os outros casos, a casa iniciadora será a Câmara dos Deputados. Guarde essa informação então. O Senado só vai ser a casa iniciadora quando o projeto for de iniciativa de senador, quando nascer no Senado Federal. Tudo bem?
Vamos para a próxima questão desse bloco aqui. Vamos ver o que os alunos têm a perguntar? Vamos ver. Pergunte ao professor. Professor, quais as características do veto presidencial? Esse é um dos temas mais importantes, hein, meus queridos amigos? Deve cair na sua prova. As características do veto presidencial. A primeira característica que nós temos que saber é que o veto não pode ser dado por qualquer motivo. O veto não pode ser dado por qualquer razão. O veto só pode acontecer por inconstitucionalidade ou quando é contrário ao interesse público. Então, se o presidente da República entende que o projeto de lei é inconstitucional, ele pode vetar. É o chamado veto jurídico. Se o presidente, por sua vez, acha que o projeto de lei é contrário ao interesse público, ele também pode vetar. É o chamado veto político. Veto político. Então, começa por aí. O presidente só pode vetar um projeto de lei ou por inconstitucionalidade ou por ser contrário ao interesse público. Há outras características importantes. Esse veto, ele é expresso. Não é silencioso, não é tácito. Ele é expresso. Isso porque o silêncio do presidente, no prazo de 15 dias úteis, configura sanção. Então, se o presidente quiser vetar um projeto de lei, terá que fazê-lo expressamente. Essa é uma característica importante do veto. Outra característica importante do veto é que ele é supressivo. O veto é supressivo, o presidente só pode cortar ou todo o texto ou parte do texto, mas ele só pode cortar, só pode suprimir, não pode acrescentar nada. O veto nunca é aditivo, o veto é supressivo. Outra característica importante é que o veto pode ser total ou parcial. O presidente pode vetar toda a lei, ou o presidente pode vetar parte dela, toda a lei ou parte dela. Quanto ao veto parcial, muito cuidado. O presidente ele pode vetar parte da lei, mas não pode vetar pequeninas partes, ou seja, não pode vetar apenas palavras. Ele não pode vetar parte de um artigo, parte de um inciso, parte de uma linha. Ele não pode. Se quiser vetar o artigo, tem que vetar o artigo inteiro. Ou se quiser vetar o inciso, terá que ser o inciso inteiro. Não pode vetar apenas parte dele, sob pena de mudar o texto da lei. E última característica do veto é que o veto é relativo. O Congresso Nacional pode rejeitar o veto do presidente. De que maneira, Flávio, o Congresso pode rejeitar o veto do presidente? As características estão no artigo 66 da Constituição. O Congresso pode rejeitar o veto presidencial no prazo de 30 dias. Prazo de 30 dias em sessão conjunta de deputados e senadores e pelo voto secreto. Então, o Congresso pode rejeitar o veto presidencial no prazo de 30 dias, em sessão conjunta e pelo voto secreto da maioria absoluta. Portanto, pode relativizar, pode rejeitar o veto presidencial. Fácil, não é? Essas são as características do veto presidencial que sempre caem no exame da OAB. Excelente pergunta. Vamos para a próxima pergunta, meus queridos amigos de Direito Constitucional de Processo Legislativo. Vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor, a rejeição de uma medida provisória tem efeitos ex nunc ou ex tunc? Interessante essa pergunta. A rejeição da medida provisória feita pelo Congresso Nacional faz com que a medida provisória perca realmente os seus efeitos. Mas o tema é o seguinte: essa perda dos efeitos é ex tunc ou ex nunc? Ex tunc é a perda retroativa, ex nunc é a perda a partir dali. A resposta é a seguinte, meu querido aluno: a perda da eficácia da medida provisória, via de regra, se dá de forma ex tunc, ou seja, se dá de forma retroativa. Retroage até o nascimento da medida provisória. Essa é a regra. Então, a rejeição opera efeitos ex tunc. Só que tem um detalhe. Para que isso aconteça, para que surjam esses efeitos ex tunc retroativos, é necessário que o Congresso Nacional edite um decreto legislativo. Um decreto legislativo tratando dos efeitos já produzidos. Então, funciona assim. Se o Congresso rejeitar a medida provisória, deverá fazer um decreto legislativo regulamentando os atos que já foram gerados. Isso é importante demais,
Porque, como nós sabemos,